Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o continente americano e suas características, seus aspectos gerais. Para a gente começar a entender esse processo, vamos botar aí no entendimento do que é essa divisão e como é que a gente pode regionalizar o continente americano. Lembrando de regionalização, um processo de delimitação do espaço geográfico segundo determinado critério. Então, quando a gente pensa em regionalizar o território do continente americano, nós temos aí diversas formas que a gente pode criar. Claro, nós temos que pensar numa forma de regionalização que acaba interferindo aí em algum motivo, algum critério pré-estabelecido. Para começar, existem duas formas aí principais, aquelas que vocês vão sempre perceber aí nos livros e até mesmo no dia a dia. A começar por essa aqui. Essa característica aqui, ó, do continente americano vai dividi-lo sobre critérios físico-geográficos. Qual é a pegada? Qual é a característica disso aqui tudo? Ele vai dividir em América do Norte, América Central e América do Sul. Quando nós temos essa característica aqui, nós pensamos no aspecto físico-geográfico. Mais afino. Como assim aspectos físico-geográficos? Veja, nós temos aqui uma grande porção de terra. E aí depois nós temos uma estreita faixa de terra e em seguida uma outra grande porção de terra. Então, cada parte dessa aqui, cada porção de terra aqui foi delimitado então uma característica, foi regionalizado. Aqui, o México, os Estados Unidos e o Canadá, assim como a Groenlândia, que é um território que faz parte de um país lá da Europa, que é a Dinamarca, ele faz parte da América do Norte, a porção maior de terra que está ao norte desse grande continente. Agora, essa outra grande porção aqui de terra, que está ao sul de toda essa região, chamamos de América do Sul. Brasil, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai. Todas essas características, todos esses países acabam fazendo parte da América do Sul, a grande porção de terra que está ao sul. E agora aqui, a América Central, organizado principalmente por esse istmo. Sabe o que é istmo? Essa pequena faixa aqui, ó, que liga duas grandes porções de terra, nós chamamos esse acidente geográfico de istmo. Uma pequena faixa. Além da região istmica, nós temos a região insular, que também é chamada de Caribe. Vários países pequenininhos fazem parte da região do Caribe e da região istmica da América. Nós temos Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Haiti, na parte insular. Agora na parte istmica, na parte continental, nós temos Guatemala, Belize, El Salvador, Panamá. Todos eles fazem parte desse elo que vai conectar essas duas grandes partes. Então percebam que o critério segundo o qual a pessoa que regionalizou o espaço do continente americano definiu foi um critério do próprio recorte da parte física do país. Assim como todo recorte de diversas áreas do continente. Dessa maneira, então, nós temos esse critério, simplesmente definindo essas porções. Agora, quando eu falo dessa divisão aqui, em que eu divido em América anglo-saxônica e América latina, aqui, meu caro, nós temos já algo muito mais complexo. A gente vai falar de critérios socioeconômicos. Para começar, dentro da América anglo-saxônica, nós temos dois países, o Canadá e os Estados Unidos. Enquanto que na América Latina, tudo que está ao sul dessa linha de fronteira entre o México e os Estados Unidos, nós chamamos de América Latina. Mas aí a gente começa a pensar, a América anglo-saxônica. O que é anglo-saxônico?
Esse radical anglo nós usamos para tudo aquilo que tem origem inglesa. Vem de anglicano, que é a religião inglesa da região. Então, nós temos essa característica, tudo que temos essa palavra anglo, ele diz respeito à Inglaterra. Saxônica tem a ver com a Saxônia. A Saxônia, uma região da antiga organização das nações que organizaram a Alemanha atual. A região da Saxônia, então, uma nação dentro da Alemanha que não simplesmente ali estavam, também fazia parte alguns territórios da Irlanda do Norte, alguns territórios do próprio Eire, que é a parte da República da Irlanda, que tinha ali uma organização dentro das Ilhas Britânicas. Nesse processo, a chamada América anglo-saxônica, ela é caracterizada principalmente por ter uma colonização dos povos ingleses, holandeses, alemães, que dessa forma acabaram dando essa característica aqui. Agora, América Latina. O que é o latino? Latino são povos que têm como raiz principal a língua antiga chamada latim. Dentro da raiz latina, nós temos 5 línguas diferentes, 5 raízes de nações que acabaram surgindo. O português, o francês, o espanhol, o italiano e o romeno. A propósito, romeno vem da Romênia. Romênia significa pequena Roma, certo? Parte do Império Romano, que tinha o latim como a principal língua. Dessa maneira, então, todos os povos colonizados por povos de língua latina acabaram sendo chamados de América Latina. Ah, mas espera aí, Sylvester, como assim? A Guiana que está aqui foi colonizada por ingleses. Sim, é verdade. Ah, Suriname foi organizada por holandeses. Holandês não é anglo-saxônico? É verdade. Ah, algumas ilhas do Caribe aqui não foram colonizados por ingleses, por holandeses? E aí, como assim? Se a gente levar ao pé da letra mesmo esse critério, vai ter muito mais situações aí que vai ser organizado. Como parte aqui do território do Canadá, não seria daí a América anglo-saxônica, e sim latina. Então, para organizar melhor essa situação e não ficar simplesmente na característica linguística e étnica, acabaram definindo subcritérios nesse sentido. Por exemplo, a questão de colonização foi um primeiro fator, mas para fins de estudo ficou definido também que chamar a América anglo-saxônica simplesmente por essa organização não teria muito sentido. Agora, levando em consideração a divisão do mundo em países do norte ou desenvolvidos ou países do sul ou subdesenvolvidos, também acaba fazendo sentido aqui. A América anglo-saxônica, então, passa a ter uma importância nessa divisão, pois Estados Unidos e Canadá fazem parte do grupo de países desenvolvidos, com um desenvolvimento mais adiantado. Em compensação, México e todos os países ao sul, eles fazem parte da parte sul do planeta, aquela que, segundo essas características da nova ordem mundial, ele tem características de subdesenvolvimento. Então, nesse sentido, a melhor forma de determinar os critérios socioeconômicos é basear Estados Unidos e Canadá como os países desenvolvidos da América e todo o resto aqui, a América Latina, como os países subdesenvolvidos. Assim, conseguimos entender o processo de regionalização. Quando nós organizamos os estudos regionais no dia a dia, pensamos em América do Norte, Central e Sul para estudos. Mas nos livros é muito mais utilizado o critério dessa maneira, socioeconômico, pois aqui nós estamos já entrando em características de economia, de sociedade, de atividade econômica. Por isso a importância dessa aula de tentar entender esses critérios a serem utilizados aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha uma ótima hora de estudos.
Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau.